Você conhece o termo bíblico propiciação e o seu significado? Se você conhece, maravilha. Se você não conhece, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. E o texto onde nós encontramos para nossa reflexão está em Romanos capítulo 3, versículo 24, 25. Vou ler, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação, na minha opinião, é o coração do Evangelho. E hoje nós vamos comentar sobre esse termo tão importante, como eu disse, talvez desconhecido de alguns, com base no texto que nós lemos de Romanos capítulo 3, 24 e 25. Existem duas linhas teológicas para a interpretação desse texto, pelo menos que eu conheça. E nós vamos comentar duas, e no final, nós vamos comentar essas duas, e no final você, creio que vai ter já formado a sua opinião sobre qual das duas que você considera então a mais coerente relacionada ao Evangelho. O texto que nós lemos diz: Cristo a quem Deus propôs para propiciação. Na primeira interpretação, a palavra propiciação se refere ao propiciatório. E o que era o propiciatório? Era a tampa da Arca da Aliança do Antigo Testamento. Jesus, como referência ao propiciatório, refere-se ao fato que Jesus, como a tampa da arca, aonde era espargido o sangue do animal, sacrificado, e a tampa, ou o propiciatório, ele assim ocultava os pecados do povo de Israel, livrando-os da ira de Deus. E assim Jesus, ele é a cobertura, ou ele cobriu os nossos pecados por sua morte, pelo seu sangue derramado, pela sua ressurreição, e a nossa fé nele. Assim, todos os nossos pecados são cobertos, nos livrando da condenação e da ira de Deus. A segunda interpretação desse texto tem por base a palavra grega utilizada por Paulo nesse texto, que é a palavra hilasterion. Esta palavra no grego significa o ato de aplacar a ira divina ou tornar Deus propício. O problema com essa interpretação é que esta interpretação ela sofre uma certa resistência por se tratar do Deus amoroso, Deus de amor, e o fato de que nessa interpretação ele é apresentado como um Deus que está irado. E esta interpretação literalmente diz que quando Deus propôs Cristo como propiciação, Cristo estava sendo o meio de aplacar a ira divina mediante uma oferta sacrificatória, no caso, Cristo, próprio Filho de Deus. Porém, alguns textos bíblicos apoiam esta interpretação, como a própria Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, onde diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade. Ou ainda, Romanos, capítulo 5, versículo 4, onde a palavra diz: logo pois, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Para quem considera esta interpretação difícil de aceitar, porque ela apresenta um Deus irado, é bom lembrar um detalhe muito importante. E esse detalhe é que a ideia de sacrifício, a ideia pagã de oferta para aplacar a ira divina, significa que os homens, eles oferecem um sacrifício a um Deus que está irado para aplacar a sua ira.
Porém, a diferença do Deus da Bíblia é que Ele mesmo se oferece, ou oferece a si mesmo como oferta para aplacar a sua própria ira. E assim, tendo esta compreensão, o Deus amoroso, o Deus de amor, continua sendo um Deus de amor, onde parte do Senhor, da iniciativa de Deus, esta oferta, oferecer-se a si mesmo em favor de toda a humanidade. Deus amou o mundo inteiro, que ofertou, que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você gostou desse tema, venha aprender um pouco mais conosco. Igreja Batista Independente, aqui em Candiota, na Vila Operária, aqui na rua 5813. Bem-vindos, graça e paz.